Muito bem, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus mais uma vez. E hoje nós vamos, na continuação da nossa série em 1 Tessalonicenses, chegar à nossa mensagem de número 13. E nós estamos já nessa mensagem começando uma sequência que vai nos levar para o capítulo 5, o último capítulo desta carta. Porque nós vamos agora, meus irmãos, começar, na verdade, uma mensagem de vários domingos. Uma vez que o assunto que termina o capítulo 4 e inicia o capítulo 5, é o mesmo assunto e o mesmo contexto. Então hoje nós vamos começar essa caminhada. E, na verdade, irmãos, é um tema que já algumas vezes irmãos da nossa igreja questionaram, pediram que nós tratássemos. Obviamente não poderemos tratá-lo totalmente, porque vamos nos ater àquilo que o texto está nos trazendo. Já investigamos este assunto há cerca de 6 anos atrás na nossa EBD. Está em nossos planos voltar este assunto de maneira mais completa no futuro, mas por enquanto vamos apenas olhar dentro do escopo do nosso texto, o que já nos trará bastante coisa. Então hoje eu trago o meu compromisso de expor na melhor possibilidade que eu puder esse texto e peço que cada irmão ter a sua indivisível atenção, se possível faça as suas anotações, porque este é um assunto extremamente importante que o apóstolo Paulo trata aqui com esta igreja e certamente o é para toda a nossa vida. Mas antes de chegarmos nele, o tema central desta carta que temos visto nessas 13 mensagens, incluindo a de hoje, é o seguinte: uma igreja madura persevera em meio às tribulações, fortalecida pela iminência da volta de Cristo. Vamos falar a uma só voz, irmãos, juntos, ok? Uma igreja madura persevera em meio às tribulações, fortalecida pela iminência da volta de Cristo. Neste texto, levaremos, como eu disse, mais de um domingo para tratar de um dos assuntos que, inclusive, está neste tema geral que acabamos de recitar, o assunto da volta de Cristo, mais particularmente da iminência da volta de Cristo, sendo este um dos textos clássicos sobre o arrebatamento da igreja. Aliás, um dos assuntos mais tratados tanto na primeira carta quanto na segunda carta aos Tessalonicenses, nos trazendo informações preciosas sobre aquela que é chamada de doutrina da escatologia, ou seja, a doutrina das últimas coisas, a doutrina da volta de Jesus. Diante disso, irmãos, eu quero propor para nós, no domingo de hoje e nos próximos que vamos cobrir, a seguinte grande ideia para esse nosso, até certo, longo texto que vamos tratar. O conhecimento correto sobre a volta de Jesus deve contrastar a igreja com o mundo sem Cristo. O conhecimento correto sobre a volta de Jesus deve contrastar a igreja madura com o mundo sem Cristo. E como vocês estão vendo ali, meus irmãos, nós vamos cobrir o capítulo 4, versículo 13, até o capítulo 5, versículo 11, nesses domingos que vamos ocupar com a mensagem que iniciamos no dia de hoje. A escatologia tem sido motivo de enorme debate e discordância ao longo da história da igreja. Detalhes sobre o tempo e a cronologia da volta de Cristo colocam irmãos queridos, amados entre si, mas em cantos opostos, mesmo que concordando em muitas outras doutrinas. Diante disso, muitos até têm abandonado o estudo desta doutrina e assumido uma postura tipo, o importante é saber que Jesus vai voltar. Porém, meus irmãos, eu discordo dessa postura, porque se assim o fosse, Paulo e os demais apóstolos, além de boa parte dos profetas do Antigo Testamento, não teriam escrito tanto sobre o assunto quanto escreveram. Teriam apenas dito, o importante é que o Messias vai voltar. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles gastaram muitos capítulos, por exemplo, boa parte do livro de Daniel. Boa parte do livro de Joel fala sobre o dia do Senhor. E muitos textos falam sobre a conclusão da grande peça, do grande palco da redenção na volta do Redentor, na volta de Jesus. Assim sendo, mesmo com a ignorância ou desconhecendo alguns detalhes, há um lado aplicativo que não pode ser ignorado quanto à escatologia. A escatologia afeta a forma como vivemos.
aqui modificando o nosso ânimo diante das lutas e motivando a nossa santidade para o nosso viver. Ou seja, a escatologia não é só para aquele dia quando de fato Jesus voltar. Ela interfere aqui e agora, hoje, com a nossa vida. Vamos então, meus irmãos, para o nosso texto. Nós vamos começar, versículo 13 em diante, é um longo texto, peço a sua participação até o capítulo 5, versículo 11, ok? Estamos a postos? Diz assim a palavra do Senhor juntos. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. O conhecimento sobre a volta de Jesus prepara a igreja madura em contraste com um mundo sem Cristo. Apesar da quantidade de textos sobre a volta de Jesus que temos no parágrafo final do capítulo 4 e no começo do capítulo 5, já sabemos que esse não é, nesta carta, um assunto novo para Paulo. Nos 3 primeiros capítulos, eles terminaram com pequenas lições sobre escatologia. Você tem isso no capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, versículo 12, no capítulo 3, versículo 13. Já as vimos nas mensagens anteriores, como que Paulo faz o fechamento de cada capítulo com exatamente este tema. Agora, no capítulo 4, o assunto toma uma posição mais central e mais robusta, e vai repetir isso no capítulo 5. E neste parágrafo, iniciaremos, como eu disse, os vários pontos que irão compor um sermão que eu creio que serão pelo menos 3 domingos, se eu conseguir cobrir em 3 domingos. A conexão, meus irmãos, para que a gente não ache que Paulo mudou do assunto de uma hora para outra, né, ou virou a curva sem ligar a seta, a conexão do verso 13 com o contexto anterior, ela é sutil, mas ela existe. No verso 12, se você olhar na sua Bíblia, logo antes, Paulo havia dito, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Agora, irmãos, o novo assunto traz exatamente o contraste entre os cristãos e os de fora. Não mais no assunto que ele tratou antes, mas agora numa questão, eu diria, mais importante, mais definitiva, uma questão mais eterna. Uma diferença que deve ecoar no nosso presente. Como já falamos, a escatologia não é um assunto para depois,
para quando Jesus voltar, mas é um assunto para agora, enquanto estamos vivendo. Bem, isso dito, nós vamos para o nosso primeiro ponto, cobrindo apenas os versículos 13 e 14 do capítulo 4. O consolo da ressurreição nos separa dos incrédulos e seu luto desesperançado. O consolo da ressurreição nos separa dos incrédulos e seu luto desesperançado. Em uma carta com praticamente nenhum ponto onde há uma repreensão ou uma chamada de atenção por parte de Paulo, o nosso texto surge como uma exceção bem próxima a esta regra. Não chega exatamente a ser uma repreensão propriamente dita, mas certamente não seria aqui ensinado por Paulo se não houvesse da parte da igreja alguma necessidade. E tal necessidade, irmão, certamente chegou ao conhecimento de Paulo como? Porque Timóteo foi enviado até lá, então ele retorna de Tessalônica e provavelmente este assunto estava entre aquilo que Paulo recebeu da parte de Timóteo. Paulo inicia no verso 13 pela 9ª vez com o tratamento fraternal, chamando-os de irmãos. Algo que já aponta para um caráter mais manso, mais didático naquilo que será dito e não uma repreensão. Não se trata de uma repreensão, portanto, e sim uma instrução, uma correção no entendimento dos tessalonicenses neste assunto. Eles estavam sendo muito elogiados quanto ao amor, quanto à fé e até quanto à esperança, mas ela precisa de uns ajustes, e é isso nós estamos vendo no nosso texto. Paulo se preocupa que eles desconhecessem, isto é, fossem ignorantes quanto ao destino dos que já haviam morrido. Eu quero destacar isso, irmãos, porque a palavra ignorância ou ignorante tem um tom pejorativo no português, não é isso? Rapaz, como fulano é ignorante, significa que ele é grosso, que ele é rude. Mas esse não é o sentido exato da palavra. Ignorar algo é desconhecer. Por exemplo, eu sou muito ignorante sobre física quântica. Eu só sei que existe. Se você me perguntar para escrever, pedir para escrever um parágrafo, se que seja, eu não sei o que escrever, porque eu sou praticamente ou completamente mesmo ignorante sobre física quântica. Então, nós desconhecemos muitas coisas. Porém, meus irmãos, quanto a este assunto, o comentarista William Hendrickson escreveu o seguinte: a ignorância quanto a uma realidade espiritual é sempre ruim para o crente. Em outras palavras, se está na Bíblia, é da nossa conta saber. Se está nas Escrituras, é importante que saibamos. Não é apenas o importante é que Jesus vai voltar. Se está aqui, eu preciso investigar, eu preciso estudar, eu preciso conhecer, e eu concordo plenamente com o que William Hendrickson nos diz aqui. Bem, tudo que precisamos estar, meus irmãos, como eu disse nas Escrituras, e tudo que está nela, precisamos saber. Há questões quanto à própria escatologia que a própria Bíblia se cala. E quando ela se cala, então aí não é da nossa conta, não precisamos saber. Muitos fazem, inclusive, conjecturas, afirmações, eu diria, irmãos, até adivinhações no campo da escatologia. Há aproximadamente 11 anos atrás, quando nós tivemos esta matéria na nossa EBD, ainda no nosso prédio anterior, uma das coisas que eu falei aos irmãos que estavam lá presentes, eu me lembro de alguns que estão aqui hoje ainda, é que eu não iria tratar de coisas aonde a Bíblia se cala. Por exemplo, alguns fazem conjecturas sobre a identidade do anticristo. Inclusive, os nossos antepassados batistas, no século XVII, incluíram na Declaração de Fé de Londres de 1689 o Papa como sendo a identidade do anticristo. Eu não discordo que há uma possibilidade do papel religioso, né, de uma personalidade religiosa importante nas últimas coisas. Mas eu não serei vão em afirmar tal coisa porque eu não tenho evidência bíblica. Então, ao longo do tempo, meus irmãos, inúmeras pessoas foram apontadas. Agora, esse aí é o anticristo. E elas já morreram e não eram anticristo. Porque são meras conjecturas, é gente querendo adivinhar. Da mesma forma, tem gente que fica fazendo afirmações sobre o caráter ou as características diárias do milênio. Quando alguém me pergunta assim, pastor, como é que vai ser o milênio? Eu falei, eu não tenho a mínima ideia. Eu só sei que vai ser pacífico, eu só sei que vai ser justo, eu só sei que vai ser maravilhoso, mas como ele vai ser pacífico, justo, maravilhoso, eu não sei, porque a Bíblia se cala. Então a escatologia, meus irmãos, como todas as doutrinas, deve estar dentro do confinamento
da revelação que nós temos na nossa mão, certo? E outros, inclusive, irmãos, eu lembrei agora, vão ainda mais além nos seus devaneios escatológicos. Têm profetizado data para a volta de Cristo, corrompendo ou desrespeitando a palavra que diz que ninguém sabe, nem o Filho, só o Pai que guardou para seu próprio conhecimento. Bem, tais aventuras, entre aspas, são pura perda de tempo. Como eu disse, porque se a Bíblia se calou quanto a isso, isso não nos interessa. Mas o assunto central aqui não é um daqueles que estão no silêncio bíblico. Isso importava aos Tessalonicenses e importa a nós também. E o assunto central que precisava ser corrigido era o entendimento deles quanto aos irmãos que haviam morrido. Havia, provavelmente, irmãos, já mártires, pessoas que haviam morrido nas mãos da perseguição que já começava contra os cristãos. A perseguição do Império Romano ainda não havia se deslanchado totalmente, mas haviam grupos que buscavam ou viam os cristãos como uma ofensa às suas religiões passadas, e eles já começavam a sofrer essa perseguição. E exatamente esse grupo que tem a maior preocupação na mente desses irmãos em Tessalônica. E este é o significado quando o texto se refere quanto aos que dormem. Essa expressão nada mais é do que um eufemismo para a realidade do que havia acontecido com esses irmãos. Eles haviam morrido. Essa é a mesma expressão, irmãos, que Paulo usa quando escreve aos Coríntios, no texto da ceia do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11. Lá ele escreve: por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Capítulo 11, versículo 30. Isso lhes havia acontecido porque estavam tratando com desprezo, certo, a ceia do Senhor. De fato, vários deles já haviam morrido por causa disso numa disciplina à lá Ananias e Safira, que a gente vê lá em Atos capítulo 5. É importante, irmãos, explicarmos que a expressão de Paulo sobre os crentes que morrem estarem dormindo se trata dessa figura de linguagem, realmente de um eufemismo, que é nada mais nada menos do que você tratar alguma coisa dura, pesada, difícil de engolir, de uma forma mais leve, certo? Em lugar de dizer eles morreram, Paulo e outros autores usavam isso. E detalhe, irmãos, isso não é um privilégio de Paulo. Tanto a literatura judaica quanto a literatura gentia usava dessa expressão. Inclusive, uma curiosidade para nós aqui. A palavra que usamos para o lugar dos mortos, o cemitério, na verdade vem da palavra grega e depois latina, coimetéria, ou depois comiterium, que você chama de cemitério. E significa nada mais, nada menos do que dormitório. Olha que coisa. Porque exatamente há essa ideia de que eles estão repousando, que eles estão dormindo. E é por isso que também vem a expressão descanse em paz. Vejo que ela não seja verdade para todo mundo. Porém, essa expressão dormir, no nosso texto, não significa, aqui que você deve prestar atenção, que os filhos de Deus que já morreram estão em algum tipo de estado inanimado, certo? Não significa que eles estão inconscientes, que eles estão literalmente dormindo depois da sua morte. Por que eu quero destacar isso, meus irmãos? Porque tem muito evangélico que acredita nisso. Essa, na verdade, é uma heresia inventada por vários grupos, mas principalmente por Ellen White e os adventistas, que é chamada de sono da alma, em que os mortos cristãos estão dormindo esperando serem despertados pelo Senhor. Isso é facilmente refutado nas Escrituras. Por exemplo, você encontra, não é ainda no Novo Testamento propriamente dito, porque são santos do Antigo Testamento, mas você encontra Jesus sendo visitado por Elias e Moisés, que estão muito acordados, obrigado. Você encontra outros personagens bíblicos sendo tratados como estando conscientes, como, por exemplo, Lázaro, na parábola do rico e do Lázaro, certo? E nós podemos lembrar de outros textos, como 2 Coríntios 5, 6 e 8, quando o texto de Paulo diz: portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Aí ele diz: temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Paulo estava falando sobre viver ou morrer, porque vivendo estamos longe de Deus, fisicamente, mas morrendo, diz Paulo, estaremos habitando com o Senhor.
Mais adiante, em Filipenses 1:23, ele diz: estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Veja, Paulo não diz, desejo partir para o meu descanso, para que um dia eu seja acordado pelo Senhor. Não, ele diz que partindo, ele imediatamente estaria com Cristo. Não está convencido ainda? Vamos lá para o Apocalipse. Apocalipse 6, versículos 9 e 10, deixa completamente claro que os mortos em Cristo estão conscientes e ativos. Apocalipse 6, 9 e 10. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Esses mortos clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Irmãos, ou eles eram sonâmbulos e falavam dormindo, ou não existe sono da alma. No exato momento em que um crente em Cristo dá o seu último suspiro nesta vida, no nanosegundo imediato, ele em espírito está na presença do nosso Deus. Mesmo que o nosso corpo esteja na morte, aí sim, digamos, dormindo, está inativo, o nosso verdadeiro ser, nós não somos um corpo, nós somos um espírito, quer seja chamando de espírito ou alma, ele estará consciente e ativo já na presença do nosso Deus, na glória. E o entendimento correto, irmão, sobre esses que morreram, separava os tessalonicenses dos seus conterrâneos, que não conheciam o Senhor. No nosso texto, eles são identificados como os outros que não têm esperança. Não é uma forma interessante de você caracterizar, porque quando você diz que aqueles que não conhecem o Senhor são os outros que não têm esperança, automaticamente ele está dizendo, nós somos diferentes. Vocês, tessalonicenses, são diferentes. Como vimos desde o começo da nossa caminhada nesta carta e em outras mensagens, esperança está sempre ligada, identificada nas Escrituras com a eternidade. Particularmente quanto à nossa certeza quanto à eternidade, a nossa certeza quanto à salvação que nos aguarda. Então, meus irmãos, esses de fora, esses sem Cristo, não compartilham dessa esperança. Na verdade, uma ou duas vezes pelo menos, eu fui convidado a trazer uma palavra em um velório de alguém que não conhecia o Senhor. E é uma situação extremamente complicada, estranha, porque o que você exatamente vai falar? Porque quando você está em um velório, um enterro, despedindo-se de um irmão em Cristo, como eu disse, há toda uma palavra de esperança. Nós estamos literalmente dizendo um até logo, que foi a palavra que eu ouvi a minha avó dizendo à minha bisavó, que era sua sogra, no enterro. Quando eu tinha 8, 9 anos de idade, eu ouvi a minha avó pegando uma última flor, jogando dentro da cova antes dela ser selada, dizendo, até logo, minha irmã. Eu não posso falar a mesma coisa no enterro, na despedida de um descrente. Por quê? Os outros que não têm esperança. É muito provável, irmãos, que parentes e amigos de cristãos mortos estavam se desesperando diante da morte dessas pessoas em Tessalônica. Talvez até usando a morte dessas pessoas para atacar ainda mais os que insistiam em continuar servindo esse Jesus e continuavam correndo o risco de também eles terem a sua vida perdida. Essa confusão sobre o pós-morte vinha tanto do lado dos judeus quanto do lado dos gentios. Por quê? Porque os judeus talvez estavam em crise, visto que para eles, os judeus agora cristãos, haviam abandonado a aliança que havia sido feita com Abraão, Isaac e Jacó. Essa era a perspectiva deles. Cá estava um judeu legítimo, entre aspas, que olhava para o seu parente, para o seu amigo, talvez até de infância, que frequentava a mesma sinagoga durante muito tempo, até que esse maldito Paulo passou por aqui. E agora eles seguiam a esse rabi, a esse Jesus, e haviam abandonado a aliança que Deus, o eterno Deus, havia feito com Abraão, Isaac e Jacó. Você entende a perspectiva deles? Então eles se desesperavam porque agora essas pessoas, para eles, estavam perdidas. Eles haviam confiado em Jesus, o Messias prometido, inclusive para Abraão, Isaac e Jacó. E agora, de fato, esses tinham a vida eterna, mas os judeus não conseguiam compreender. Do outro lado, os gentios possuíam várias e várias ideias, com vários e vários deuses e pensadores sobre a vida após a morte.
e entendendo que esses que haviam se convertido haviam abandonado os seus deuses, seus falsos deuses dos seus antepassados, também entravam em crise, porque agora para eles estavam também se perdendo, dando as costas a toda uma herança. Não ignore, meus irmãos, o poder que tem uma herança familiar religiosa. Famílias que durante 3, 4, 5, 10 gerações eram de uma mesma crença, agora com certeza não viam com bons olhos esses que abandonavam essa crença e agora abraçavam esse Deus estranho chamado Jesus. E o pensamento deles era muito confuso. Eu achei dezenas, mas eu separei aqui apenas 4, da área dos poetas e dramaturgos greco-romanos. Por exemplo, Ésquilo escreveu: de um homem, uma vez morto, não há ressurreição. Teócrito escreveu: há esperanças entre os vivos, os mortos estão sem esperança. Catulo escreveu: os sóis podem se pôr e nascer de novo, mas nós, quando nossa breve luz se põe, devemos dormir uma noite sem fim. Que tristeza, que coisa lúgubre, sem esperança. Lucrécio escreveu: ninguém acorda e se levanta se uma vez foi dominado pelo arrepiante fim da vida. Por isso, Paulo chama esses os outros que não têm esperança. Diante de todo esse cenário, irmãos, lá estavam os irmãos de Tessalônica, no fogo cruzado. Corriam um risco diferente do que pensavam seus opositores. Não o risco de um pós-morte ruim ou pessimista, mas o risco de serem eles também levados na vida presente pela desesperança e um sentimento de incerteza diante de todas as pressões que eles estão recebendo. Aí é que entra o apóstolo Paulo, trazendo correção, instrução, ensino da palavra, para que eles, e hoje, irmãos, nós também, não tenhamos uma postura similar àqueles que não têm esperança. Então, diante disso, Paulo começa a sua correção do entendimento no verso 14. No nosso ponto de partida, no verso 14, está na fé do próprio Senhor Jesus. Nossa esperança está fincada, fundada, arraigada em uma verdade de extrema importância. O texto diz: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Essa é a verdade da onde Paulo parte. Isso é o que precisa ser checado. Sem isso, todo o resto desmorona. Sem isso, nada se constrói, nada se forma na nossa vida quanto à eternidade, se isso não for verdade. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Porque tal verdade aponta para crer na ressurreição como um todo, ou seja, tanto a ressurreição dele como a ressurreição que foi prometida a nós. A palavra usada aqui, meus irmãos, no início da nossa frase, a partícula se, ela precisa ser explicada. Nesse contexto e no original grego, não é uma condicional. Não é assim, se vocês creem nisso, não. Paulo não está questionando se eles creem ou não. A melhor tradução, na verdade, deveria ser: já que cremos que Jesus morreu e ressurgiu, aí ele continua o seu argumento. Entendeu? Essa não é uma expressão de dúvida. Essa é uma expressão de afirmação. De fato, os tessalonicenses haviam sido ensinados, no tempo que Paulo esteve lá, de que Jesus havia morrido e ressuscitado. A fé cristã, meus irmãos, ela não é baseada em achismos, ela é baseada em fatos históricos, não em fábulas inventadas. E um dos mais principais, se não o mais importante fato histórico, é a morte e ressurreição de Jesus. Sem ela, não há nada. Tanto é verdade que, talvez 15 ou 20 anos atrás, um filme, inclusive Antônio Bandeiras era o ator principal, cujo nome era O Corpo, questionava exatamente de que um túmulo havia sido encontrado em Jerusalém com um ossuário de Jesus. E aí todo um filme, toda uma polêmica, toda uma coisa. No final, se descobre que de fato não era dele, porque nem um filme ousaria tocar nesse assunto. Porque até hoje, meus irmãos, jamais foi encontrada sequer uma única evidência de que o túmulo não esteja de fato vazio. A maior evidência do túmulo vazio não é o túmulo vazio em si, mas são os homens, dezenas, centenas, que morreram por essa verdade. Os homens dificilmente morreriam por uma mentira. Os homens dificilmente deixariam ser açoitados, apedrejados, crucificados, inclusive de cabeça para baixo,
quando arranca a pele, como é que chama mesmo? É isso aí que vocês sussurraram aí. Desfolado, é isso? Esfolado, perdão, exatamente. Esfolados vivos. Quem deixaria, ou quem passaria por isso por causa de uma mentira? A maior prova da historicidade da ressurreição de Jesus é a firmeza, é a pregação dos discípulos, dos apóstolos que vieram depois dele. Então, meus irmãos, uma fé baseada nesse ponto de partida é onde Paulo vai construir o seu argumento. Porque a descrença na promessa da ressurreição para nós cancela a confiança de que isso tenha acontecido com o Senhor Jesus também. Percebamos que Paulo destaca tanto a morte quanto a ressurreição. Aliás, estes eventos estão na essência do Evangelho. No seu melhor texto sobre o assunto que estamos tratando aqui, a ressurreição, em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo inicia exatamente vinculando estes dois fatos históricos com a pregação do Evangelho. Coríntios capítulo 15, nós lemos o seguinte: Irmãos, quero lembrar-lhes do Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Perceba, vou parar aqui e dizer uma coisa. O Evangelho que Paulo vai destacar aqui não entregue a sua vida a Jesus e sua vida vai melhorar. Não é, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. O evangelho pregado aqui não era focado na necessidade do homem, mas na mensagem que ele continha. Preste atenção. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois, o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o conteúdo do Evangelho. A pregação de Cristo, meus irmãos, precisa conter de que a morte não o pôde reter e nem o túmulo, e que o nosso Senhor vive. O resto desse texto de Coríntios capítulo 15 é indispensável que todo cristão leia. Eu acredito que na sua leitura bíblica anual, 2 ou 3 leram. Na sua leitura bíblica anual, melhorou um pouquinho. Você já passou por esse texto, né? Faz tempo. Porque esse é um texto indispensável. Na verdade, eu recomendo que você leia na sua casa quando você chegar todo o capítulo 15 de Coríntios, que 1 Coríntios. É um texto, meus irmãos, que traz esse vínculo inquebrável que há entre a morte e a ressurreição de Jesus e a nossa convicção da esperança eterna. Afinal, diz o próprio texto de Coríntios 15, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Mais adiante, Paulo completa, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Todos os textos desse maravilhoso capítulo de 1 Coríntios capítulo 15, que eu deixo como dever de casa. Bem, ao colocar assim, meus irmãos, já no começo do verso 14, Paulo está igualando o Senhor Jesus, nesse ponto, a todos os seres humanos. É claro, ele é um ser humano como nós. Na encarnação, Cristo foi completamente humano e ele continua humano até hoje. Sua humanidade é total e a sua humanidade liga-nos a nós, ou seja, a morte dele foi tanto morte como é a nossa. De fato, às vezes a gente vê num filme um Jesus que morre bonito demais para ser verdade. Mal está sofrendo alguma coisa, né? A maquiagem não foi muito bem feita, mas a verdade é que ele era um sinal da morte em si, da maneira como ele havia sido açoitado, trucidado, como ele foi crucificado. Ele era realmente uma expressão humana daquilo que acontece com cada um de nós, com a ausência da vida. E ao destacar a morte de Cristo, então, Paulo fundamenta o seu argumento colocando Jesus ao lado de cada irmão tessalonicense e cada irmão que está aqui hoje também, cada filho de Deus. Ele desfrutou da morte, mas desfrutou da ressurreição. E assim, meus irmãos, na mesma semelhança, Paulo renova para nós a nossa esperança de que da mesma forma acontecerá com cada um de nós. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, a nossa esperança está firmada nisso daí. Mesma esperança aguarda por todos nós. Nos meus estudos eu topei com um pequeno poema escrito por Cyril Baxter,
que diz o seguinte: já não devem os enlutados chorar e chamar de mortos os cristãos que partiram, pois a morte é santificada em sono e cada sepultura torna-se uma cama onde dormiram. Agora, mais uma vez, a porta do Éden aberta está ao mortal olhar. Agora, finalmente, coisas antigas passadas, Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Aliás, irmãos, estes eventos, como eu disse, estão na essência do Evangelho. Precisamos crer que o Senhor tem preparado para nós exatamente isso. Precisamos crer que Ele tem para nós guardado essa esperança. E, portanto, cada vez que nós somos confrontados com as incertezas da vida, inclusive cada vez que o nosso corpo anuncia que o nosso cronômetro está diminuindo, que a areia da nossa ampulheta está caindo. Que detalhe, não significa absolutamente nada se você tem 10, 20, 30, 40, 50 anos. Que a nossa vida tem um prazo de validade. Nós temos a esperança, a certeza dada pelo Senhor de que isso não é o todo da nossa vida, de que isso não resume a nossa vida. O consolo da ressurreição nos separa dos incrédulos e o seu luto desesperançado. Meus irmãos, quantas e quantas vezes nós vimos, inclusive nessa pandemia, cristãos completamente tomados pela mesma histeria que tomou conta de tantas pessoas. Eu tenho certeza que nós temos ainda projetos para esta vida, temos coisas que queremos realizar, temos coisas que queremos fazer com o Senhor. Mas nós precisamos compreender que o nosso Deus é soberano, como cantamos tantas vezes. E quando Ele tem um tempo para nós, quando Ele tem algo planejado para nós, Ele assim o tem. E nós precisamos compreender de uma maneira que tenha uma diferença, um contraste com a forma como o mundo sem Cristo, aqueles que não têm esperança, encaram a sua vida. Há muito tempo atrás, um pastor muito admirado no meio batista foi diagnosticado com uma doença muito grave. Curiosamente, o médico que foi o que constatou que ele estava doente, precisava procurar ajuda, foi o médico que me atendeu quando eu estava pregando também lá em Marajó, no Pará. Ele me contou a história. E rapidamente, irmãos, mesmo na época, muito antes da popularização da internet, os comunicados de oração vieram a respeito da situação do nosso querido irmão. E a resposta dele, que ele pediu que fosse divulgada no Jornal Batista e em outros meios, para o povo batista que orava por ele, a resposta dele foi extremamente edificante. Ele dizia: irmãos, se Deus lhes ouvir, nós veremos a glória de Deus, ou seja, se ele fosse curado. Mas se Deus não os ouvir, eu verei a glória de Deus. Essa tranquilidade, meus irmãos, essa certeza que precisa nos acompanhar. Como diz o antigo puritano, todos nós somos eternos, até que tenhamos cumprido o plano, a vontade de Deus para nossas vidas. A partir daí, nosso tempo termina. O texto continua. O assunto é o mesmo. Nos versículos 15 e 17, em segundo lugar, na nossa mensagem, Paulo ensina o seguinte: a sequência da ressurreição nos dá segurança nas promessas do Senhor. A sequência da ressurreição nos dá segurança nas promessas do Senhor. Eu acredito que na primeira parte, nos versículos 13 e 14, Paulo trata do principal problema dos Tessalonicenses. Mas uma vez que ele entrou neste assunto para corrigir o entendimento deles, Paulo decide seguir adiante. Diferente do tempo que ele permaneceu em Éfeso, que segundo Atos capítulo 19, versículo 10, ele fica nesta cidade por 2 anos pelo menos. Diferente disso, irmãos, Paulo não teve tanto tempo assim em Tessalônica, provavelmente nem 1/4 desse tempo ali em Tessalônica, até que ele teve que sair às pressas, como nós sabemos, indo para Bereia. E eu, pessoalmente, irmãos, como pastor, compreendo muito bem a luta e o conflito, as dificuldades que nós temos, tentando ensinar para uma igreja tudo o que ela precisa no tempo que nós temos. E, obviamente, eu tive muito mais tempo com a nossa igreja do que Paulo mesmo teve com cada igreja que ele plantou. Por exemplo, mesmo ficando tão pouco tempo comparado ao meu tempo com os Efésios, ele diz, no capítulo 20 de Atos, que ele havia ensinado a esses irmãos toda a vontade de Deus, ou todo o conselho de Deus, em outra tradução. Que bênção! Paulo investiu muito tempo, não sei quanto tempo por semana, e preparou muito bem esta igreja, porque sabia que logo, logo, ele seguiria a viagem e seguiria adiante.
Mas, como eu disse, irmãos, os tessalonicenses não tiveram tal sorte. Assim, eles precisavam de um reforço para compreender mais profundamente o que Paulo havia dito nos versículos 13, no versículo 14. Aprofundar mais o entendimento desses irmãos sobre aquilo que ele havia começado. Paulo deseja que eles entendam que o que eles agora iriam aprender e ia ser ensinado era também palavra de Deus, algo muito apropriado, porque se você lembra bem, esses irmãos tinham exatamente essa atitude para com o ensino que recebiam. No capítulo 2, versículo 13, Paulo disse a respeito desses irmãos: ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus. Então ele começa. Primeiro, Paulo ensina sobre a iminência da volta de Cristo. O que é, meus irmãos, a palavra iminência? Com I, não com E. Eminência é uma pessoa eminente, uma pessoa importante. Com I significa urgente, surpresa, que vai acontecer a qualquer momento. Então, por exemplo, você está esperando uma carona, o Uber, por exemplo. O Uber está na iminência de chegar. A qualquer momento ele deve chegar. Então, Paulo trata, meus irmãos, primeiro, exatamente sobre a doutrina da iminência da volta de Cristo. Onde nós encontramos isso? Isso está na expressão, no versículo 15, nós, os que estivermos vivos. Eu explico. Perceba que Paulo não esperava absolutamente nenhum evento cósmico, nenhum evento mundial, nenhum sinal, nenhum cumprimento de profecia. Para Paulo, o que ele vai dizer aqui poderia acontecer a qualquer momento, até mesmo antes dos tessalonicenses receberem a carta que ele estava escrevendo. É o que eu venho falando, meus irmãos. Cristo volta a qualquer momento, inclusive pode ser antes do final deste culto. Não há absolutamente nada que precisamos esperar. Isso fica claro quando Paulo fala, nós, os que estivermos vivos. Nos seus dias poderia acontecer isso. E tal fato, meus irmãos, ele é reforçado no capítulo 5, dá uma olhada na sua Bíblia, no versículo 2, quando Paulo fala o seguinte, o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Expressão que foi colocada para nós exatamente a respeito, pelo Senhor Jesus, quando disse que o pai da casa, o pai da família, se soubesse quando o ladrão viria, faria o quê? Eu, por exemplo, ligaria para o James, dizendo, James, fica aqui em casa, que você é polícia, né? O ladrão vai chegar a qualquer momento e eu quero que você já esteja aqui esperando por ele. Ou pediria ao Randall também, né? Qualquer um, fica lá, porque eu ainda não tenho meu porte de arma. Então, ninguém faz isso, porque ninguém sabe. Por natureza da sua ocupação, o ladrão age de surpresa. Então, a palavra de Deus pega, meus irmãos, este exemplo negativo para nos ensinar algo simples. Você não tem como saber quando o Senhor volta, e pode ser a qualquer momento. Não porque eu ouvi uma profecia, esqueça. Não porque lá em Israel, não sei o quê, esqueça. Vivem atrás de sinais e de profecias e de eventos. Paulo não agia assim. Nós veremos, meus irmãos, com mais calma nas próximas mensagens, mais sobre isso, mas o ponto aqui é simples. A ressurreição prometida por Cristo para nós pode acontecer a qualquer momento. Então, o pensamento de Paulo, isto é, a doutrina da iminência da volta de Cristo, ela é repetida outras vezes na palavra de Deus. Em 1 Coríntios 7, 29, Paulo diz, o tempo é curto. Ou seja, ele esperava a volta de Jesus, provavelmente para o tempo da sua própria vida. Mais adiante, Filipenses 4:5, ele diz, perto está o Senhor. Paulo não está se referindo, meus irmãos, que o Senhor está perto aqui, ó, perto de nós, certo? Olhando a nossa vida. Ele está literalmente dizendo que você deve ter um certo procedimento, porque logo o Senhor voltaria. Você deve estar se perguntando, pastor, faz quase 2000 anos que esse texto foi escrito. E é verdade. Tal expectativa já está quase para completar 2000 anos. Mas mesmo nesses 2000 anos, meus irmãos, a postura de cada cristão em todo este tempo, inclusive a nossa hoje, deve ser a mesma do apóstolo Paulo. Isso porque não há nada que precise acontecer como um fator ou sinal determinante para o fim dos tempos, ou dizendo que ele chegou. Até porque, meus irmãos, o fim dos tempos não é apenas quando essas coisas acontecerem, mas ele é inaugurado, sabe quando? Na morte, na ressurreição de Cristo. A cruz
dá o pontapé inicial para o fim dos tempos. Nós estamos vivendo exatamente esses fins de tempo. Segunda coisa que Paulo nos ensina aqui. Paulo ensina sobre a ordem da chamada do Senhor para estar com Ele. Nós, os vivos, diz o texto, certamente não precederemos os que dormem, isto é, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É importante destacar, meus irmãos, que a expressão no nosso texto, em Cristo, restringe este grupo que participa desse evento aos santos em Cristo, desde a morte e a ressurreição do Senhor Jesus até este momento. Em outras palavras, é apenas a era da igreja. Não está incluído nesse texto de Paulo os santos do Antigo Testamento, ou seja, aqueles que vieram antes, ou que morreram, antes da cruz de Cristo. Certo? Estão aqui apenas aqueles que participam da igreja de Cristo, que não é a mesma coisa dos santos do Antigo Testamento, mesmo que alguns insistam nessa tese falaciosa. Esses mortos em Cristo, diz o texto, experimentarão o que Paulo descreve também no famoso capítulo que eu já mencionei em 1 Coríntios capítulo 15. O que acontecerá com eles, meus irmãos? Será que eles vão levantar da sepultura, como você viu em The Walking Dead? Ou A Noite dos Mortos-Vivos? Não. O texto diz, pois a trombeta soará, esse é o versículo 52 e 54 de Coríntios capítulo 15. Pois a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Defeitos físicos, danos causados em algum evento da sua vida, doenças debilitantes, todas desaparecerão. Aí alguém uma vez fez uma pergunta, pastor, mas nós vamos ressuscitar com qual idade? Deixa eu ver no texto. Não tem. Um pastor amigo meu, que inclusive um dia eu quero trazer aqui na nossa conferência, foi meu professor também, ele dizia que todos nós vamos ter 33 anos, porque é a idade de Cristo. Pode ser, não sei, mas a coisa é certa, meus irmãos, ninguém vai para a eternidade, né? Com 90 e tantos anos de idade, caindo aos pedaços, já encurvado, né? Com osteoporose, etc. Não, o texto diz, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. E aí o texto continua falando do outro pessoal que ainda estaria vivo. E nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, isso aqui, certo? Adoece, enrugece, fica feio, fica branco, fica velho. É importante, é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Eu falei para você que você precisa ler 1 Coríntios capítulo 15. É difícil ler 1 Coríntios capítulo 15 e não ficar animado, irmãos. Porque é um texto extremamente maravilhoso. Mas como Deus ressuscitará, alguns perguntam, os corpos de pessoas que foram enterradas centenas de anos atrás? O corpo já se decompôs. E os corpos daqueles cristãos que foram queimados até a morte? E aqueles que foram lançados com as cinzas ao vento? Alguns até argumentam que não é uma coisa muito cristã você deixar o seu corpo ser queimado, né? Ser cremado, como se fala hoje. Será? E aqueles que foram perdidos no mar? Algumas pessoas, irmãos, têm crises espirituais com um assunto que o Deus que criou o universo literalmente do nada tem absoluto poder para recriar os nossos corpos decompostos e de todos os santos absolutamente do nada em um estalar de dedos. Então, meus irmãos, essa preocupação é sem sentido, é desnecessária, não faz parte realmente de algo que devemos nos ocupar. Nesse texto que eu mencionei, irmãos, de 1 Coríntios, Paulo fala da trombeta. Você ouviu? E no nosso texto de Tessalonicenses também. Algo que ele continua explicando no nosso texto, como eu falei, no verso 16. Deus ordenará ao arcanjo, que podemos supor apenas ser Miguel, porque é o único arcanjo cujo nome é mencionado, né? Ou, aliás, é o único que é mencionado como arcanjo, desculpe, em Judas capítulo 1, versículo 9. E
além da voz do arcanjo, a trombeta ressoará. Na sequência desses eventos, o próprio Senhor Jesus, veja que o texto diz exatamente isso, que o próprio Senhor descerá recebendo os mortos que serão ressuscitados. Então perceba, meus irmãos, que não há dúvida sobre quem é o personagem principal deste evento. É ele que vem buscar a sua igreja. É ele que vem buscar os seus santos, que vem buscar o corpo, que é o corpo de Cristo. O próprio Senhor descerá recebendo os mortos que serão ressuscitados. E aí, meus irmãos, como terceiro ensino de Paulo, aprendemos o fato de que a volta de Cristo, assim, ela é física, ela é real e não é uma aspiração ou uma ideia. Pastor, mas tem gente que ensina isso? Tem. E eu tive necessidade de colocar isso, meus irmãos, porque nos últimos 3 dias, por algum motivo que eu não sei porquê, tem aparecido no meu feed do Facebook as obras de um homem chamado Jürgen Moltmann. Se eu não me engano, é alemão. E esse homem, além de muitos outros, discutem um fato tão óbvio, dizendo que a volta de Cristo não é um evento histórico, é uma ideia, é um ideal. É mais ou menos como se fosse a cenoura que você fica segurando na frente do cavalo para que ele continue andando em frente. É uma ideia de excelência. A volta de Cristo é algo que deve motivar você a cada dia ser uma pessoa melhor. Ser um melhor cidadão, melhor pai, melhor mãe, melhor o que quer que seja. É isso que o nosso texto diz. Paulo diz, o próprio Senhor Jesus voltará. É incrível, meus irmãos, como os liberais e os hereges ignoram a palavra de Deus e criam suas próprias ideias milaborantes. E o mais incrível é que tem gente que dá atenção. E o nosso texto nos garante que isso não é verdade. Bem, esse é o terceiro ensino. Mas há um quarto ensino importante de Paulo nesse texto. Porque o ensino é sobre o arrebatamento. E o arrebatamento, meus irmãos, é o próximo evento que nós, os que estamos agora vivos, esperamos acontecer. Na ordem, primeiro ressuscitam os mortos, mas nós não vamos ver isso. O que nós vamos ver em um nanosegundo, em um abrir e fechar de olhos, que é exatamente a descrição bíblica, será a nossa participação no arrebatamento. Falando em participação, eis outro problema do povo evangélico. Vigia, varão. Jesus volta e você fica. A resposta do texto, irmãos, é simples. Quem participará do arrebatamento? Toda a igreja. Paulo diz, nós, os que estivermos vivos. Ele não diz, nós, os que estivermos vivos, e preenchemos esta ou aquela ou tal condição. Não fizemos isso ou não fizemos aquilo. Não. Todos nós, compreendendo todos os cristãos e não apenas uma parte. Irmãos, não existe nenhum texto na Bíblia que, mesmo que mal interpretado, sustente o falso ensino de que irá subir no arrebatamento apenas uma parcela da igreja. Uma parcela que for considerada mais fiel, mais santa. Ou uma parcela que não está supostamente em pecado. Ou qualquer outro tipo de qualificação que os profetas do medo inventam por aí. A salvação e o arrebatamento têm uma coisa em comum. Ambos estão dentro da obra da graça que o Senhor Jesus fez por nós. Não depende do nosso merecimento. Toda a igreja participará. Todos os santos vivos naquele momento. Todos os salvos que estiverem na terra naquele momento. Todo o corpo de Cristo vivo naquele momento participará e será levado no arrebatamento. Alguns também lutam, meus irmãos, contra o arrebatamento com questões que, sinceramente, é perda de tempo. Por exemplo, nós seremos arrebatados com as nossas roupas ou as roupas ficarão? Tanto ímpio para você evangelizar, você está perdendo seu tempo com esse tipo de pergunta. Não porque eu vi um filme. Irmãos, tinham que fazer um filme, tinham que inventar alguma coisa. Tinha que colocar alguma coisa ali na filmagem, né? Se você vai subir com a sua roupa, se não vai, ou se vai deixar a sua roupa e vai subir com uma roupa já branca, eu não sei, o texto não diz. Se a palavra se cala, perdeu-se a importância daquela questão. E essas perguntas, meus irmãos, é interessante, as pessoas fazem muito mais a mim essas do que perguntas mais importantes, como por exemplo, como funciona a doutrina da justificação? Essa sim transforma a nossa vida. Questões realmente relevantes da teologia da doutrina,
Raramente as pessoas perguntam, mas fazem perguntas que são perda de tempo. Bem, mas o que de fato, meus irmãos, temos são os eventos descritos aqui e também na passagem paralela em 1 Coríntios capítulo 15. Esses eventos diferem consideravelmente daqueles que acompanharão o retorno de Cristo, aquilo que nós chamamos de o retorno glorioso para estabelecer o seu reino na terra, que nós encontramos em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 21. O que eu estou afirmando? Que a narrativa que nós aprendemos em Tessalonicenses e aquilo que aprendemos em 1 Coríntios capítulo 15 é diferente das narrativas que falam sobre a volta visível de Jesus. Perceba, meus irmãos, que aqui não é a volta de Jesus. Ele vem para buscar a sua igreja. O retorno glorioso acontece tempos depois, quando ele vem para instaurar o seu reino milenar. Há muita discussão aqui, meus irmãos, quanto a isso, e a gente não tem tempo, mas os textos, como eu mencionei, mostram a diferença entre o que estamos tratando aqui e aquilo que vai acontecer na volta de Jesus, descrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante. Para encerrar, quais são algumas aplicações rápidas que podemos tirar dos ensinos de Paulo nesses versos? Primeiro, a promessa de presença tanto dos que já morreram, quanto a nossa presença, participação no arrebatamento, elimina o sentimento de tristeza e perda e substitui por um sentimento de expectativa e de segurança. O nosso reencontro já está marcado. A nossa despedida é de fato um até logo. E logo, meus irmãos, os que foram e os que foram deixados estarão juntos, estarão unidos. Essa é uma aplicação que não podemos esquecer. Eu já perdi os meus avós, eu já perdi amigos, já perdi pessoas queridas, mas cada um deles, nós sabemos, estão com o Senhor e logo nós estaremos juntos. Segunda aplicação importante, a iminência da volta de Cristo deve trazer tanto consolo quanto também nos desafiar. A função principal dela é gerar consagração e santidade em nossas vidas. Repetindo as palavras de João, em 1 João 3,3, ele diz: todo aquele que tem esta esperança, olha a palavra aí, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Pastor, como é que isso funciona? Simples. Mamãe e papai saíram para uma date night, não, uma noite romântica. Deixaram os meninos em casa. E aí disseram: olha, quando a gente chegar, eu quero a louça lavada, as camas arrumadas, quero que jogue o lixo fora e dá as tarefas. E saem. E aí o filho mais velho pergunta, mas que horas que vocês chegam? Aí o papai responde: não sei, será como ladrão da noite. A qualquer momento. A gente vai jantar, a gente vai assistir um filme, depois vai dar uma volta na orla, quando não estiver com essa bagunça que está aí. Então, qualquer horário a gente chega. O que esses 2 meninos têm que fazer, ou 3 meninos, ou 4 meninos, quantos meninos estiver nessa casa? Não dá para fazer. Mais tarde a gente faz. Porque eles não sabem quando papai e mamãe voltam. Meus irmãos, mesmo que papai e mamãe voltem, e eles não jogaram eles fora, não lavaram a louça, não fizeram tarefa nenhuma, eles continuam sendo filhos. Não muda absolutamente nada. O Senhor, infelizmente, vai nos pegar em alguma área da nossa vida com a calça curta. Mas a nossa aspiração deve ser que, no menor número possível de áreas da nossa vida, se possível até em nenhuma, nós estejamos devendo algo na nossa vida ao Senhor. Mas que vivamos em excelência, em santidade, em consagração, vendo vidas de maneira ética e moral que glorifiquem ao nosso Deus. Não, nós não vamos subir envergonhados. No momento do arrebatamento, ninguém vai pensando assim: será que o Senhor viu o que eu estava fazendo lá? Isso não existe. Isso não é o ponto aqui. Mas, João nos afirma, se a esperança é verdadeira na nossa vida, a nossa resposta ao Senhor amoroso que vem nos buscar é santidade, é pureza, é purificação, como diz o texto aqui. Terceira aplicação. A inclusão de todos os cristãos na promessa da ressurreição e na promessa da presença no arrebatamento deve remover qualquer temor na nossa vida. A graça que nos salvou é a graça que nos mantém.
Como Judas escreve no final da sua carta, no versículo 24, há aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ou seja, ele já está nos dizendo na palavra, meus irmãos, qual é o nosso final. Então podemos crer que ele nos guardará durante o processo. Estará nos mantendo, nos perseverando, para que possamos continuar sendo dele e dele possamos estar servindo. Por quê, meus irmãos? Porque ele nos guarda, porque nós somos os troféus da obra de Cristo. Nós somos o galardão que ele tem direito. O Cordeiro é digno do seu galardão e eu e você, por incrível que pareça, somos este galardão. Somos a recompensa que ele recebeu por causa da obra que ele realizou na cruz do Calvário. E absolutamente ninguém roubará esse galardão das mãos do Senhor. Queridos, quando lemos um texto desses, precisamos formatar a nossa teologia ao que ele diz e nada mais. Meu desafio final hoje é que você não incorra no erro de um homem que eu admiro muito. Escreveu muita coisa boa, especialmente sobre a nossa união com Cristo. Eu me refiro ao reformador João Calvino. Ao olhar esse texto, ele tentou de maneira engenhosa dizer que Paulo, no fundo, sabia que Jesus ia demorar a voltar. Ele tinha uma revelação especial que Cristo viria numa data muito posterior. Mas ele fala o que fala nesse texto para confortar e despertar os tessalonicenses para que esperassem de maneira piedosa pela volta de Cristo. Em outras palavras, desculpa João Calvino, mas Paulo estaria encenando algo, até mentindo? Eu discordo grandemente, meus irmãos. A indicação de Paulo, de que ele estaria esperando o retorno do Senhor, não foi uma invenção piedosa encenada para o bem da igreja de Tessalônica. Paulo, de fato, viveu e trabalhou sinceramente na expectativa do dia da volta de Cristo a qualquer momento, mesmo que não soubesse quando chegaria. O tempo do retorno de Cristo permanece, claro, sem ser revelado. Mas a nossa resposta não é achar que vai demorar, mas como Paulo, que pode acontecer a qualquer momento. Por outro lado, Agostinho escreveu: o último dia está escondido, para que todos os dias sejam considerados como o último. O problema aqui é que a clara evidência de que Paulo esperava arrebatamento como próximo evento na cronologia, para Calvino não batia com a sua teologia. Sendo ele provavelmente amilenista ou pós-milenista, ele acreditava em um tempo mais longo para aquilo que deveria acontecer segundo o seu esquema teológico. E é incrível, meus irmãos, porque era sim um homem admirável, mas aqui ele derrapa de forma lamentável na sua interpretação. Por que eu estou destacando isso, irmãos? Primeiro, porque nenhum teólogo é perfeito. Segundo, porque quando nós construímos uma teologia, devemos ficar ao que o texto diz. E não, neste caso, como ele fez, dar uma certa interpretação de que Paulo não estava realmente apostando que Jesus voltaria a qualquer momento. Apenas estava querendo passar este assunto ou desta forma para aqueles irmãos. Isso não é verdade. De fato, não há absolutamente, como eu disse, nenhuma profecia, sinal, evento ou acontecimento que esteja impedindo que o arrebatamento aconteça esta noite, imediatamente, agora. Ele aguarda apenas, meus irmãos, a voz do arcanjo e o toque da trombeta. Você aguarda com ansiedade esse dia? Se aguarda com uma boa expectativa? Você aproveita esta santa expectativa para responder ao Senhor com uma vida de consagração, santidade e pureza? Eu quero desafiar, meu irmão, se você ainda não tem essa postura, a acordar todo dia. Talvez no momento que você sentar no seu carro para ir para o seu trabalho, antes de abrir a garagem, antes de ligar o carro, fazer uma rápida oração. Senhor, será hoje o dia em que o Senhor vem nos buscar? Que eu esteja vivendo uma vida digna do Senhor que vem me buscar. Que eu esteja vivendo uma vida digna do Senhor que morreu e ressuscitou por mim, para que eu hoje possa ter a segurança de que a mesma verdade se aplica à minha vida. O conhecimento sobre a volta de Jesus prepara a igreja madura em contraste com o mundo sem Cristo, que não sabe qual é o seu futuro. Nós sabemos. Por quê? Porque já está escrito. Sabemos qual é o final e sabemos que o autor irá cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu. Oremos. Meus queridos, alimente o nosso coração a cada dia. A confiança de que breve o Senhor voltará e de que estamos já
com a nossa participação garantida no grande espetáculo dos últimos dias. O Senhor vem nos buscar para participar contigo das bodas do Cordeiro. E depois tu voltas à terra conosco para julgar os ímpios e os inimigos de Deus e para instaurar o teu reino de justiça. Que privilégio, ó Deus, temos esta segurança. As inseguranças e surpresas da vida não podem nos abalar, porque nós estamos guardados e seguros, porque sabemos em quem temos crido. Ele tem guardado o nosso tesouro, o nosso depósito até aquele dia. Dá-nos, ó Deus, de viver todo dia, não esta semana apenas, mas todo dia da nossa vida, debaixo dessa expectativa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.